Tá, então vamos lá. Para a gente conseguir chegar no nosso script, a gente precisa fazer algumas coisas antes. Tá? Então o que acontece? A gente tem o nosso script de abordagem. Para a gente conseguir chegar no nosso script, o que a gente precisa fazer antes? A gente precisa estruturar o nosso posicionamento, certo? Opa, eita, coloquei em tela cheia sem querer aqui. Vamos lá. E aí, galera, tô apanhando aqui com a ferramenta, vai embora. Então, antes de chegar no script de abordagem, eu preciso do meu posicionamento, certo? O que é o posicionamento? Eu preciso de um nicho. Então, vocês reparem ali que eu estava falando com o nicho de clínica odontológica. Eu preciso de um problema para resolver, então, questão de pacientes particulares. Eu preciso de uma promessa, aliás, eu preciso de um método, primeiro. Eu preciso de uma promessa, tá? Então, para eu conseguir chegar em um script de abordagem, eu preciso fazer esse caminho aqui. Então, reparem, lá eu estava falando com clínica odontológica, então esse era o nicho. O problema é a questão de pacientes particulares, o método era o método Hope, e a minha promessa é ajudar a captar pacientes particulares. Então, naturalmente, para eu conseguir ter uma promessa assertiva, que é o ponto importante ali do meu script, eu preciso definir tudo isso daqui antes, tá? Então, o script ele é o quê? Ele é uma saudação, é uma apresentação, ele é uma promessa e ele é um CTA, certo? O que é uma saudação? Opa, tudo certo? Isso é uma saudação, tá? Até aí sem novidade nenhuma, né? Acredito eu. Uma apresentação. Sou o fulano de tal e peguei o seu contato em algum lugar, tá? Vou colocar aqui, em um lugar X. A promessa, aliás, é o que eu posso fazer por você. O CTA é o próximo passo. O que realmente importa aqui, galera, é a promessa, só que, concorda comigo, se eu chegar no WhatsApp e eu mando a mensagem para o cliente, simplesmente falando, ó, eu ajudo clínicas odontológicas a captar pacientes particulares, sem uma saudação, sem uma apresentação, sem nada, não ia ficar estranho? Então, por isso, eu preciso me apresentar, né? E por isso, naturalmente, eu preciso de uma saudação para a pessoa, pelo menos, me responder. E, de novo, essa promessa, para que eu consiga definir uma promessa boa, eu preciso definir o meu nicho, o problema, o método e a promessa. Eu preciso fazer todo esse caminho aqui. Naturalmente, depois eu tenho mais uma coisa aqui que é o ambiente persuasivo, tá? É um ambiente persuasivo que no caso seria o Instagram, mas como a gente está falando de prospecção ativa, eu só preciso desses 4 elementos aqui. Então, eu preciso escolher um nicho para eu poder abordar. Para eu escolher um nicho, eu preciso escolher um nicho que ele tenha potencial de me pagar bem, eu preciso ter afinidade e ele precisa ter potencial de ter resultado no Google, certo? Então não adianta nada a empresa ter potencial de me pagar bem, ter potencial de ter resultado, mas eu não tenho afinidade. Exemplo, pelo menos para mim aqui, advogado. Eu não trabalho com advogado porque eu não tenho afinidade. Eles têm o potencial de me pagar bem dependendo da área e o potencial de ter resultado no Google, mas eu não tenho afinidade. Não adianta nada ele ter potencial de pagar bem, afinidade, mas não ter o potencial de ter resultado no Google. Não adianta nada que o seu serviço não vai ser eficiente, não vai parar cliente na sua empresa, tá? Então, eu preciso ter esses 3 elementos aqui. E quando a gente fala de nicho também, deixa eu colocar aqui, separar umas informações, características. E eu preciso ter o quê? Um perfil de cliente ideal, tá? Não adianta nada eu abordar qualquer tipo de clínica odontológica, tá? Não adianta absolutamente nada. Perfil de cliente ideal. Porque nem toda clínica ela tem o potencial de me pagar bem, né? Então, por isso, eu preciso ter algumas características. Então, por exemplo, investe em anúncios, é um exemplo, investe X reais em anúncios. Mesmo que eu não faça anúncios, mesmo que eu venda somente com algum negócio, eu preciso tem uma característica nesse sentido. Naturalmente, depende do nicho, mas no caso de clínica odontológica, é uma característica importante. Se o cliente investe 1.500 em anúncio, por exemplo, ele tem um nível de qualificação, ele está investindo, e se ele está investindo, ele provavelmente vai estar tendo resultado. Algum, pelo menos, né? Apesar que tem muitas agências aí que pegam um cliente e não dão resultado para ele. Tá, então vamos lá, investe X reais em anúncios, tem X pessoas na empresa ou X funcionários, pode ser uma qualificação, não precisa ser todas, pode ser uma ou duas ou todas, depende naturalmente do que você quer ou tem X pessoas em uma área específica da empresa, como por exemplo no atendimento, tá? Então, para uma empresa ela ter 3 pessoas no atendimento significa que ela tem volume de venda, senão ela não teria 3 pessoas no atendimento, tá? Então, essa é uma qualificação. Tem, por exemplo, perfil no Google, Google como negócio. Uma coisa importante que eu sempre falo, você quer vender Google Negócio para uma empresa, você vai vender para uma que já tem Google Negócio. Você quer vender Google Ads, você vai vender para uma que já tem Google Ads. Você quer vender site, você vai vender para uma que já tem site. Jefferson, mas se ela já tem, o que eu vou entregar? O fato do cliente ter não significa que ele tem resultado, tá? Todos os clientes que eu peguei de Google Ads, por exemplo, eles fecharam comigo justamente porque eles não estavam tendo resultado, apesar deles já ter alguém que estava mexendo para eles, tá? Então, é importante que você pegue um cliente que já tenha, porque você senão vai precisar ficar convencendo esse cliente a fazer o Google Negócio. Tá? Então, aí você vai ter 2 trabalhos e não tem necessidade. Então, eu preciso ter algumas características referentes ao nicho. Deixa eu até especificar aqui, características do nicho e perfil do cliente ideal, tá? Dentro do nicho. Então, aqui é uma característica geral, né, para eu poder escolher o nicho e depois que eu escolher o nicho, eu preciso definir o perfil de cliente.
Então, esses são aqui alguns exemplos, tá? Naturalmente, tem algumas coisas a mais que eu coloco, mas aí vai de vocês. Eu não pego, não gosto de pegar cliente com corda no pescoço. Naturalmente, vocês estão começando, vocês não vão colocar tantas qualificações aqui. Vocês vão pegar uma, duas no máximo, para vocês poderem ter uma média e evitar ficar perdendo tempo com cliente desqualificado. Mas no meu caso, como eu já tenho um pouco mais de experiência, um pouco mais de autoridade, eu qualifico um pouco mais. Então, eu não pego cliente com corda no pescoço. Então, pô, Jefferson, só tem aqui o dinheiro de te pagar, não tem como fazer mais nada. Eu não pego, que é a última esperança do cara. Pô, às vezes ele não tem dinheiro entrando de outras fontes. Eu gosto de pegar clientes o quê? Que é clientes que tem mais de um canal de vendas. Eu prefiro pegar o cliente que é dentro do Google Negócio, ele tem lá um Instagram, ele vende, sei lá, pelo YouTube, o cara vende de várias formas diferentes. O cara vende já no porta a porta, por quê? Porque o que eu vou fazer no Google vai ser um plus, vai ser um extra para poder levar o faturamento dele para cima. Se eu pego um cliente que depende somente do meu trabalho, caso aconteça alguma coisa, se o perfil cai, qualquer coisa mínima que seja, o telefone do cara para de tocar, a responsabilidade cai sobre mim. Obviamente, se você pega um prestador de serviço, por exemplo, no geral, o canal de vendas dele vai ser o Google. Então é difícil você trabalhar com um cliente que vai, um prestador de serviço, por exemplo, que vende muito através de outros canais. Aí, naturalmente, depende do que você quer atender. Eu atendi muito tempo prestador de serviço e isso acontecia, né? Mas naturalmente, conforme eu fui pegando uma experiência, eu fui mudando um pouco ali o nicho, tá? Até por isso que eu comecei a trabalhar com clínica odontológica e parei um pouco de trabalhar com prestadores de serviço no geral. De novo, aí vai do que você definir do perfil de cliente ideal de vocês. Questão de problema. O que é que tira o sono do cliente, tá? O que tira o sono do cliente e o que naturalmente custa caro para ele não resolver, tá? Então, entenda o seguinte, o fato de um problema ele custar caro para o cliente não resolver não precisa ser uma coisa financeira, pode ser uma coisa emocional, tá? Só para deixar claro. Então, talvez o cliente ele tá tendo que gastar muito o tempo dele na empresa ou gastando tempo com atividades que não trazem retorno para ele, pode ser custar caro, porque talvez ele não está ficando com a família dele. Então, alguns exemplos, tá? A questão de, obviamente, captar mais clientes, né? Isso é uma coisa geral, captar mais clientes, porém nem toda empresa precisa captar mais clientes. Tem empresa que você vai abordar e você vai ver que ela já está lotada de clientes. Isso acontece muito com o nicho de hotel, tá? Se vocês fizerem um teste, vocês vão ter bastante devolutiva nesse sentido. Questão de cobrar mais caro, a gente tem questão de economizar tempo, a gente tem questão de economizar dinheiro e a gente tem a questão de simplificar um pouco as coisas. A gente também tem questão de status, mas esse último de status aqui, dentro do trabalho que a gente faz, não chega a pegar tanto, tá? Então, o que seria, por exemplo, o simplificar as coisas? Pode ser que o cliente, ele até capta cliente, pode ser que ele cobre o tanto que ele quer, mas ele faz isso de uma forma muito complexa, sabe? Ele precisa, talvez, de muita gente na equipe, gasta muito tempo. Então, ele só quer dar uma simplificada nas coisas. É a mesma coisa que vocês, por exemplo. Vocês fazem prospecção ativa, tem muita gente que faz a prospecção porta a porta e tem resultado, né? Consegue faturar lá 2 mil, 3 mil reais, tá bom para a pessoa. Só que, às vezes, você só quer dar uma simplificada. Pô, se eu faturar os mesmos 2, 3 mil reais de uma forma mais fácil, tá legal. Então, isso seria o simplificar. Economizar dinheiro, pô, por exemplo, pode ser que o cliente está gastando rios de dinheiro lá em anúncios, por exemplo, para poder ter um resultado que ele poderia ter gastando menos. Economizar tempo, pô, pode ser que o cara está gastando tempo produzindo conteúdo. Acontece muito, nicho de clínica odontológica, dentista, a maioria odeia, mas tem que ficar fazendo conteúdo. E faz conteúdo de dica ainda, que é um conteúdo que não funciona porque eles querem. Questão de cobrar mais caro. Pô, quem que não quer conseguir cobrar um preço justo no serviço? Mesma coisa a galera que cobra 250, 300 reais. Vocês não querem cobrar mais caro? Então, o cliente de vocês também quer cobrar mais caro. Naturalmente, depende do que ele vende. Um prestador de serviço, ele sempre quer cobrar mais caro, mas depende, de novo, do que ele vende. E captar mais clientes, que é o padrão. Só que, de novo, captar mais clientes não é o problema de tudo quanto é tipo de clínica. Tá? Só pra, de clínica não, de empresa. Só para deixar claro. Questão de método. Como vai resolver esse problema? Então, a gente está falando aqui de 3, 4 passos para ajudar o cliente a resolver o problema dele. Jefferson, dentro do método, eu preciso colocar Google Ads, eu preciso colocar alguma outra coisa? Não, você pode trabalhar somente com o Google Meu Negócio, tá? Somente com ele. Só que o que acontece? Dentro do que a gente faz, dentro do serviço de Google Meu Negócio, se você não olha para a autoridade do cliente, pode ser que ele não tenha autoridade para vender o serviço dele. Então, você vai fazer o seu serviço de Google Negócio e o cliente não vai ter resultado. O que é ter resultado? É ele ter gente chegando na porta dele, é ele, por exemplo, conseguir ter o telefone tocando mais, sabe? Então, resultado não é, de novo, ranqueamento, resultado não é o perfil bonitinho. Resultado, ou é ele conseguir cobrar mais caro, ou é ele captar mais clientes, ou é ele economizar tempo, ou é ele economizar dinheiro. É alguma coisa relacionada a isso. E quando, de novo, quando a gente fala de Google Negócio, se a gente simplesmente ranqueia o cliente, pode acontecer dele estar em primeiro e não conseguir, de fato, ter o resultado.
Beleza. Para quem pegou o Word Bump, galera, vai ficar gravado, tá? Só para deixar claro. Tá? Acredito que até o final do dia eu já consigo colocar lá a gravação, tá? Então, o que acontece? Tem muito caso de empresa que fica em primeiro, fica em segundo e ainda assim não tem resultado. O telefone continua parado, porque a empresa não tem autoridade para poder vender. Para eu vender um serviço aí que custa R$ 500, por exemplo, a empresa ela precisa de autoridade. Ninguém sai tirando R$ 500 do bolso à toa. Então, eu preciso de autoridade para poder vender meus treinamentos, eu preciso de autoridade para vender os meus serviços, vocês precisam de autoridade para vender os serviços de vocês e o seu cliente ele precisa de autoridade para vender os serviços dele. Isso é padrão. Então, por isso que dentro do meu método, dentro do meu framework, eu trabalho o posicionamento do cliente antes, tá? Eu vou dar um toquezinho com relação a isso, mas precisaria ser uma outra aula para poder conseguir explicar melhor. Também, se o cliente ele não tem uma oferta que seja minimamente atrativa, ele não vai conseguir vender também para esse cliente. Então, ele precisa de posicionamento, ele precisa de oferta, são coisas que eu consigo definir junto com ele em uma call, tá? Então, simplesmente através de perguntas eu consigo trabalhar a autoridade dele, né, o posicionamento, e trabalhar as ofertas dele, para depois ir para o Google Negócio. Então, dentro do meu método, eu trabalho primeiro posicionamento, oferta, eu trabalho o funil, que é o Google Negócio, pode ser outro, e eu trabalho o atendimento, tá? Dependendo do cliente, eu dou um toquezinho no atendimento dele. Isso dentro do meu método. Jefferson, eu não quero fazer nada disso. Beleza, pode entregar de fato só a parte técnica, só o Google Negócio e não fazer nada disso. Só que provavelmente seu cliente não vai ter resultado. De novo, resultado, telefone tocando, cliente conseguindo cobrar mais caro e afins. Não é questão de ranqueamento. Ranqueamento é consequência. O que você pode fazer caso você não queira fazer questão de trabalhar a autoridade do cliente, trabalhar a oferta? Você vai pegar um cliente que já tem isso estruturado. Mas quem que é o cliente que vai ter isso estruturado? O cara que fatura 100 mil. Tá? Então, realmente, o seu cliente ele vai ter que ter um nível mais acima. Se você pegar um cliente que está começando, ele não vai ter autoridade e ele não vai ter oferta. Então, você vai implementar um funil com um cliente que não tem autoridade para vender o que ele está querendo vender. Então, logo, não vai dar resultado. Tá? Então, naturalmente, tipo, Jefferson, eu não quero realmente trabalhar com esse negócio de posicionamento e oferta. Então, volta aqui no perfil do cliente ideal. Você vai definir, pô, o cliente tem que faturar acima de 100 mil. Tá? Aí sim, aí você vai pegar um cara que já tem esses elementos.